A diretora disciplinar escalou o muro usando uma saia curta. E ainda aterrissou firme mesmo de salto alto. Tudo isso só para alcançar seu aluno encrenqueiro. Para o garoto, ela era uma velha bruxa. E para ela, o garoto era a ovelha negra da escola. Talvez fosse destino que esses dois desafetos ainda compartilhassem o mesmo nome. E no fim o garoto acabou sendo pego em flagrante por um professor. Com vergonha e raiva, ele lançou um soco, mas a diretora segurou o pulso dele com força. Por esse comportamento péssimo, ele foi arrastado direto para a sala do diretor. No primeiro dia após a transferência, já estava batendo em professor. Mas por causa da influência do pai dele, o diretor não podia fazer muito, batendo na mesa com força e gritando: Yan Xinchen. Os dois mostraram a mesma expressão confusa. O que foi? Eles trocaram um olhar. Só então o diretor percebeu que os nomes deles eram idênticos. O garoto Xinchen exibiu um sorriso provocador. Enquanto a professora Yan voltou para a sala parecendo uma galinha derrotada, exausta por causa desse aluno problemático. Nesse momento, a professora de artes do 3º ano entrou na sala, dizendo: Fiquei sabendo que você encontrou aquele diabinho. A professora Yan pegou a bebida da mão dela, totalmente satisfeita. A professora de artes continuou tagarelando no seu ouvido, soltando todos os podres do Xinchen. Disse que ele fez algo que não devia como aluna do fundamental e foi expulso da antiga escola antes de se transferir para esta. E que ainda tinha enroscos com mulheres da sociedade, fazendo a professora Yan virar para trás, sem conseguir acreditar. Toque, toque, toque. A batida na porta interrompeu a conversa, e o recém-repreendido Yan Xinchen já tinha sumido de novo. De salto alto, a professora Yan subiu as escadas ofegante em direção ao terraço. No instante em que abriu a porta, inúmeras pombas brancas voaram para o céu, combinando com o perfil elegante de Yan Xinchen, uma cena bonita até os ossos. Ao ver aquilo, um leve tremor surgiu no coração da professora Yan. Bonito ele é, só, o caráter que não presta muito. De braços cruzados, ela mandou que ele escrevesse uma autorreflexão e entregasse no escritório. Aluno problema é aluno problema. Com o rosto sombrio, ele rosnou baixo. Mandar em mim? Nem sonha. Quando a professora Yan estava prestes a explodir, ele vazou num instante, como se tivesse passado óleo nos pés. Logo ela chegou à sala do diretor, que disse que entregaria o garoto Xinchen para ela disciplinar. Isso fez a professora Yan soltar um longo suspiro. Yan Xinchen apareceu de repente ao lado dela. Deixei a autorreflexão na sua mesa. Um monte de pontos de interrogação surgiu na mente dela. Por que esse fedelho está tão obediente hoje? Quando ela pegou a autorreflexão do Xinchen, mostrou um sorriso satisfeito. Ao ver a letra bonita, sentiu que esse garoto ainda tinha salvação. Mas no verso havia 2 linhas. A parte da frente eu inventei. Sei que errei, e vou usar de novo da próxima vez. Isso fez o humor da professora Yan despencar de novo, e Yan Xinchen soltou um urro que rasgou o céu. Não se deixe enganar pelo fato de ela ter virado diretora disciplinar tão jovem. Na vida real era uma solteira de 23 anos desde o berço, e a primeira coisa que fazia depois do trabalho era ir a encontros arranjados. Todos os jovens promissores escolhidos pelos pais eram esquisitos. Até o toque do celular dela era borboleta, da Rua Rua. Ela aproveitou a chance para sair de fininho. No caminho de casa, ainda estava bufando de raiva. De repente, um caco de garrafa manchado de sangue apareceu aos seus pés. O olhar dela enrijeceu na hora, era aquele pestinha de mais cedo. Yan Xinchen parecia pronto para enfrentar 3 de uma vez. Ela rapidamente se escondeu atrás da parede e tapou a boca, com medo de aqueles valentões perceberem sua presença. Mas ao ver seu próprio aluno prestes a ser agredido, decidiu que não podia deixar para lá. Já que encontrou a situação, não podia ignorar. Ela tirou o celular para chamar a polícia, mas ficou com receio de que Xinchen também fosse levado. De repente, uma ideia brilhou em sua mente. Ela pensou em um bom plano. Respirou fundo e gritou em direção à rua: Senhor policial, tem gente brigando aqui. Os jovens da rua ouviram o grito na esquina e fugiram em desespero. Ela soltou um suspiro de alívio. Quando estava prestes a virar e ir embora, Yan Xinchen apareceu atrás dela. Mas ele não ficou agradecido, fez uma expressão assustadora e reclamou: Foi você que gritou? Se mete onde não é chamada. Sob o olhar devorador da professora Yan, ele virou para sair. A professora correu até ele em passinhos apressados e segurou o pulso dele. Mesmo extremamente contrariado, Xinchen ainda teve que ir comprar remédio com ela. No hospital, Xinchen ouviu a ladainha interminável dela,
com uma cara totalmente derrotada. Deu de ombros na cadeira. Não conta para aquele poste de luz, hein? Ao lembrar da imagem vívida do diretor, a professora deu uma risadinha involuntária. No segundo seguinte, voltou para a postura séria. Ela abriu o remédio na mão e pegou o cotonete para passar nele. O garoto nunca tinha enfrentado algo assim e ficou visivelmente assustado. Ao ver a professora limpando o machucado com tanto cuidado, algo diferente surgiu no olhar dele. A professora também percebeu a mudança e levantou o rosto para encará-lo. Xinchen virou a cabeça depressa. Nesse momento, um olhar distante pousou nos dois. Uma garota linda apareceu no campo de visão deles. Xinchen perguntou com preocupação: por que ainda está na rua tão tarde? Não devia estar em casa? A garota murmurou, preocupada: ela está com febre. Saí para comprar remédio. A expressão do Xinchen mudou na hora. Ele se levantou, se despediu da professora e foi com a garota ver o que estava acontecendo. Ainda lembrou de avisar: não conta para ninguém sobre esta noite. Isso deixou a professora Yan cheia de dúvidas. Seria essa famosa namorada do ensino fundamental? E quem era aquela ela? Um pensamento absurdo surgiu na cabeça dela. Seria o filho dos dois? Na manhã seguinte, durante a inspeção dos líderes na escola, a professora Yan ainda pensava na noite anterior, arrependida de não ter seguido eles. Nesse momento, Xinchen apareceu segurando um sorvete de casquinha sabor morango. O diretor explodiu na hora. Yan Xinchen, agora é horário de aula. Para surpresa geral, Xinchen lançou um olhar provocador para a diretora disciplinar atrás dele. E então entregou o sorvete ao diretor. Essa manobra ousada deixou o diretor completamente confuso. A professora Yan rapidamente se despediu dos líderes. Os dois caminharam pela trilha da escola, um atrás do outro, e Xinchen zombou: você não me controlou direito. Se prepara para levar bronca. A professora não se abalou. Você tirava o primeiro lugar nas provas. Por que virou isso agora? Essas palavras pareciam tocar no ponto mais sensível do Xinchen. Ele parou. Minha vida, não se mete. A professora Yan ergueu o rosto e disse com firmeza: presta atenção. Eu sou a diretora disciplinar. Eu tenho que me meter na sua vida. Como diretora disciplinar, para lidar com as incontáveis infrações desse aluno, ela ficou trabalhando até 9h30 da noite. No caminho de casa, encontrou um homem bêbado vestido de preto. No instante em que passaram lado a lado, seus ombros esbarraram sem querer. As pupilas da professora se dilataram na hora, e o bêbado virou com um olhar violento, gritando: tá andando sem olhar, é? Ao ver claramente o rosto dele, a expressão da professora mudou. Yan Xinchen, ela perguntou depressa para onde ele estava indo. Ela puxou a manga dele, e os olhos do Xinchen ficaram cheios de fúria. O que isso tem a ver com você? De repente, ela fechou a boca com força. Com um ó alto, ele vomitou a comida do dia anterior no chão. O corpo dele caiu involuntariamente sobre a professora. Isso deixou a professora Yan, solteira desde o berço há 23 anos, totalmente desnorteada. Ela rapidamente o ajudou a sentar num canto. Vasculhou a lista de contatos do celular dele de cima a baixo, mas não encontrou o número dos pais do Xinchen. Olhando para o rosto bonito dele, totalmente desacordado, só restou levá-lo para casa. Na manhã seguinte, Yan Xinchen tateou ao redor. A ressaca o fez esfregar a cabeça. De repente, suas pupilas se dilataram. Ele não fazia ideia de por que estava numa casa estranha. Enquanto ainda estava perdido, ouviu um barulho de arrastar atrás dele. Seguindo o som até a porta do quarto, clique, tentou girar a chave, mas a porta estava trancada por dentro. Vendo a chave ainda enfiada na fechadura, estendeu o braço novamente. No instante em que a porta abriu, surgiu um par de olhos dourados. Um gato branco disparou para fora, assustando Xinchen. Para fora! Com um grito afiado, um travesseiro branco como neve acertou o rosto dele, deixando o rapaz completamente atordoado. No fim, os dois se sentaram na sala, e o clima não podia ser mais constrangedor. Finalmente, a professora pigarreou e quebrou o silêncio. A briga fora da escola da outra vez e a bebedeira de hoje, não vou relatar a direção. Mas se acontecer de novo, vou ligar diretamente para seus pais. Xinchen mostrou um sorriso maldoso. Se você conseguir chamar, eu passo a usar o seu sobrenome. Talvez ele tivesse esquecido que os nomes completos dos dois já eram iguais. Antes de ir embora, ainda provocou a autoridade da professora. Velha imbecil! A professora estava prestes a explodir, mas conseguiu segurar a raiva no peito. Sem querer, lançou um olhar para a mochila no canto.
Pegou-a de uma vez, e vários livros caíram no chão. Mas todos eram livros do ensino fundamental, o que deixou a professora cheia de dúvidas. Seriam da tal namoradinha dele? Logo ela chegou à escola e descobriu que o Pestinha tinha faltado à aula, e seu humor afundou na hora. Mandou a professora substituta verificar todas as câmeras e correu para a sala de monitoramento. Viu que Yan Xinchen estava prestes a entrar no banheiro feminino, fazendo o corpo inteiro da professora Yan estremecer. Esse moleque vive me dando dor de cabeça. Com raiva estampada no rosto, ela ligou para a professora substituta pedindo o contato dos pais do Xinchen. Acabou ouvindo colegas cochichando. O Yan Xinchen é cara de pau mesmo, até a aluna mais nova ele perturba. A professora Yan virou bruscamente. O que vocês disseram? Os dois alunos perceberam sua presença e desapareceram da vista num instante, como se tivessem teletransportado, deixando-a suando frio. Eu sou tão assustadora assim? Logo a professora titular enviou o contato dos pais do Xinchen, acrescentando que o pai quase nunca atende, era melhor ligar direto para a mãe. Ela imediatamente discou o número da mãe. Para sua surpresa, a mãe não demonstrou nenhuma reação ao saber que ele faltou. Disse que, se fizer besteira, ele que arque com as consequências. Foi a primeira vez que a professora encontrou uma mãe assim, deixando-a parada ali, chocada. Ela também ouviu boatos de que ele teria intimidado uma aluna no banheiro feminino, então a professora Yan foi até lá e encontrou a maçaneta quebrada de um dos boxes. Empurrou a porta do banheiro e encontrou um batom quebrado no depósito. Percebeu sem querer uma marca de mão vermelha na porta. Tocou levemente e cheirou a ponta do dedo. Era o mesmo batom quebrado. Isso só aumentou ainda mais sua curiosidade sobre o que realmente tinha acontecido ali. Nesse momento, encontrou a professora de artes segurando uma estátua. Vendo a expressão preocupada dela, a professora de artes entendeu na hora e abriu o fórum escolar no celular. O que apareceu foi um post intitulado Fiquem longe de Yan Xinchen, com conteúdo acusando de intimidar uma aluna mais nova. Pelo que a professora Yan conhecia dele, ela também não acreditava que aquilo fosse verdade. A professora de artes ainda comentou que a família da menina tinha passado por dificuldades e que ela certamente não ousaria enfrentar a família Yan. A professora Yan virou-se de repente, com os olhos cheios de determinação. Isso com certeza não é verdade. Então ela voltou novamente para a sala de monitoramento, decidida a esclarecer tudo. De repente, ficou olhando para a tela confusa ao ver Yan Xinchen de costas para o banheiro falando algo que não dava para ouvir. Logo depois, uma garota coberta de suco de tomate saiu correndo do banheiro. Ver que ela supostamente tinha apanhado tanto, mas ainda assim se movia tão rápido, deixou a professora ainda mais desconfiada. De repente, seu olhar ficou sério e ela verificou o horário em que a garota entrou no banheiro. E viu que ela tinha sido arrastada para dentro por 3 outras garotas. Pelo que parecia agora, as verdadeiras agressoras eram aquelas 3 garotas, então ela decidiu conversar direito com a menina que sofreu o ataque. Por dentro, estava completamente exausta. Desde que Yan Xinchen transferiu para a escola, ela não teve um único dia saindo cedo. Ao ver o corredor totalmente escuro, uma pontinha de medo subiu no peito. O que ela não esperava era que um garoto, com um sorriso maldoso no canto dos lábios, puxasse o desjuntor sem pensar. O corredor ficou imediatamente às escuras, e aquele medo mínimo dentro dela se multiplicou incontáveis vezes. Ela acabou soltando um grito estridente, o que deixou Yan Xinchen secretamente satisfeito. Sorrindo de canto, ele ligou a lanterna para ver quem era o azarado. Mas no instante em que a luz alcançou o canto, ele viu a professora tremendo inteira de medo. Yan Xinchen também levou um susto. Por que é você? E por que ainda não foi embora tão tarde? Olhando para a diretora disciplinar que o repreendia todos os dias, com lágrimas ainda nos olhos dela. Ele ficou completamente sem reação. Por que você está chorando? Ele balançou os ombros dela com firmeza, fazendo-a voltar a si. Esse moleque problemático, em vez de ir para casa, fica vagando pela escola de madrugada. Ela finalmente soltou um longo suspiro, o coração relaxando, e falou: hoje de manhã você intimidou aquela garota. Yan Xinchen mostrou pura irritação, sem nenhuma vontade de se explicar. A professora agarrou a camisa dele, dizendo que ele não iria sair dali sem contar a verdade. Xinchen virou-se, com um olhar cheio de indiferença. Tem sentido? De qualquer jeito, todo mundo acha que fui eu. Ele acenou de forma displicente e saiu andando, deixando-a para trás completamente perdida. Na reunião matinal de segunda-feira, enquanto todos os alunos corriam para o ponto de encontro, Yan Xinchen ainda andava tranquilamente pelo campo, mordendo seu pirulito com estalos altos. As roupas pendiam frouxas nele, parecendo um verdadeiro delinquente.
Nesse momento, o alto-falante da escola tocou, pedindo que todos se reunissem rapidamente. Quando ele começou a andar, duas garotas atrás dele sussurraram: "Esse é o tal Yan Xinchen que intimidou a aluna mais nova. Vamos ficar longe para não provocar ele." Ao ouvir isso, Yan Xinchen virou-se de repente e encarou as duas, assustando-as a ponto de fugirem como se suas vidas dependessem disso. Girando o palito do pirulito na mão, ele manteve a expressão indiferente e continuou em direção ao ponto de encontro. A reunião longa e entediante estava quase chegando ao fim quando o assistente anunciou que a diretora Yan faria um discurso. A professora Yan subiu ao palco com passos firmes, sem enrolar, indo direto ao ponto. Leu um comunicado sobre o resultado da investigação do caso de bullying ocorrido no prédio do segundo ano em uma certa data. Assim que ela disse isso, a plateia de alunos explodiu em surpresa. Mas um dos envolvidos estava largado na última fileira, olhando vazio para a professora Yan no palco. Com os documentos na mão, a professora Yan continuou com seriedade, dizendo que as verdadeiras agressoras eram 3 garotas, que intimidaram a colega por meio ano, um caso extremamente grave. A escola já havia expulsado as 3 e abriu um canal de denúncias no site oficial. Os alunos poderiam usar para relatar casos. Seguindo a política de tolerância zero à violência escolar, qualquer situação comprovada seria severamente punida. Ela também pediu que os alunos convivessem em harmonia. E, além disso, os alunos que ofenderam Yan Xinchen nesse caso deveriam agradecer a ele. Então o olhar da professora Yan ficou afiado. Julgar e insultar um colega só por um boato. Qual a diferença disso para aquelas 3 garotas? Ao ouvir essa verdade explosiva, os alunos lá embaixo ficaram totalmente em silêncio. Tudo que precisava ser dito já tinha sido dito. A professora Yan organizou os papéis e bateu-os com força na mesa com um tum, dizendo bem alto: "Reunião encerrada." A reunião matinal chegou ao fim. Yan Xinchen caminhou pelo campus cheio de sentimentos misturados. Ele achava que seria como sempre, levar uma punição e depois mudar de escola. Mas, inesperadamente, a diretora Yan realmente limpou seu nome. Nesse momento, seu celular tocou. Ele olhou e viu que era mensagem de Lian. Aquele moleque ainda queria crédito. Levou uma facada e quer elogio? Até parece. Enquanto Yan Xinchen respondia a mensagem, as 2 garotas diante se aproximaram e, reunindo coragem, se curvaram e pediram desculpas. Depois de falar, elas correram para longe imediatamente. Yan Xinchen ficou totalmente perdido. Que cena era essa agora? Então chegou outra mensagem de Lian. "Elas estão te pedindo desculpa por causa do caso de bullying. Fofinho." Fim da gracinha. Yan Xinchen começou a procurar no meio da multidão. De repente, ele finalmente viu aquela silhueta familiar. Era a professora Yan. Ele deu um passo à frente, pronto para ir até ela, mas parou. O que ele poderia dizer? Agradecer? Pedir desculpas? Ele ainda tinha aprontado com ela ontem. Enquanto Yan Xinchen hesitava, a professora Yan já estava bem longe. "Deixa pra lá, no fim eu só sou um aluno problemático mesmo." Ser mal entendido pela escola inteira nunca o incomodou, mas agora, mesmo tendo tirado o peso das costas, ele simplesmente não conseguia ficar feliz enquanto olhava para as mensagens de desculpa no celular. Xinchen pensou se deveria pedir desculpas para ela, mas não conseguia decidir. De repente, uma voz soou atrás dele, assustando-o tanto que o palito do pirulito caiu da boca. Era Lian, que sabia que Xinchen ainda não tinha almoçado e trouxe um sanduíche para ele. Yan Xinchen cruzou os braços e não pegou, dizendo para Lian não falar com ele para não se meter em problemas. Mas Lian sentou do outro lado todo tranquilo, dizendo para ele relaxar. "Fica de boa. Todo mundo tá no intervalo do almoço. Pode fingir que eu tô aqui pegando aluno violando regras. Como presidente do Grêmio, eu tenho esse direito." Ao ouvir isso, Xinchen finalmente pegou o sanduíche, abriu a embalagem e reforçou que era melhor ele tomar cuidado, senão seria bem problemático. Lian sorriu e disse: "Relaxa, relaxa. O Grêmio Estudantil também tem a função de manter a ordem no campus." Depois virou-se para ele. "Não foi errado te convencer a transferir para cá, né? Ela é uma boa professora." Com a boca cheia de pão, Yan Xinchen murmurou 2 palavras indistintas. Nada mal. Vendo o jeito teimoso do amigo, Lian achou aquilo engraçadíssimo, um tsundere total. Em seguida, Lian ficou sério. "Você não quer pensar com calma sobre a faculdade", nem terminou a frase e Xinchen cortou. Impaciente: "Eu tenho meus próprios planos." Lian ficou aflito, dizendo de maneira séria: "Eu sei que você quer sair daquela família o mais rápido possível, mas o seu futuro é mais importante."
Você não pode se destruir só por causa do que está acontecendo agora. Yan Xinchen sabia que Lian estava só preocupado com ele, mas não queria falar sobre isso agora, então mudou de assunto rapidamente. Você acha que eu devia agradecer ela? Lian ficou surpreso. Você perguntando isso para mim? Isso não é nada à sua cara. Xinchen estava prestes a explicar quando um membro do Grêmio veio chamar Lian. Presidente, o diretor quer ver você. Lian se levantou para ir, mas lembrou da pergunta e voltou sorrindo. Vai lá. Ela é diferente dos seus antigos professores. O aluno que veio chamar ficou chocado ao ver os dois conversando. Presidente, você conhece o Yan Xinchen? Não, só vi que ele não estava descansando no almoço e vim perguntar o motivo. Xinchen continuou mastigando o sanduíche e não disse mais nada. Depois que Lian saiu, Yan Xinchen recolheu o olhar silenciosamente, pensando em como deveria agradecer a professora Yan. Depois da aula, Yan Xinchen foi esperar a professora no portão, mas por mais que esperasse, não viu aquela silhueta familiar. Será que o Lâmpada puxou ela para fazer hora extra de novo? Enquanto pensava em como começar a conversa depois, a professora Yan apareceu andando de cabeça baixa. Xinchen chamou rápido. Ei! Só então ela o notou. Ela não conseguiu evitar dar outra bronca. Seu fedelho, que falta de respeito. Não sabe usar tratamento formal com a professora? E aquelas duas redações de reflexão, vai entregar quando? No momento em que Yan Xinchen ouviu ela começar a dar sermão de novo, uma irritação subiu na hora. Antes que ele pudesse falar algo, a professora Yan já tinha passado por ele, dizendo: a aula acabou. Vai para casa logo e não fica vagando por aí. E então ela ia embora. Yan Xinchen forçou um sorriso travado e disse: eu preciso falar com você. Ao ouvir isso, a professora Yan virou a cabeça. O que pode ser mais importante que estudar agora? Você já está no último ano, não pode continuar desperdiçando tempo. Yan Xinchen resmungou, irritado. Eu realmente tenho uma coisa para te dizer. A professora Yan ficou genuinamente surpresa. Você, vindo falar comigo por vontade própria? O sol nasceu no oeste hoje? O rosto de Yan Xinchen ficou completamente vermelho. As palavras engasgaram. Ele esfregou o pescoço, todo sem jeito, incapaz de abrir a boca. Vendo isso, a professora Yan continuou andando. Mas ele ficou seguindo atrás, sem dizer nada. Incapaz de aguentar, ela parou de repente. Você está me seguindo esse tempo todo. O que você quer afinal? Assustado, Yan Xinchen também parou. O que eu queria dizer é... A voz dele caiu para um sussurro quase inaudível. Obrigado. Mesmo baixo, a professora Yan ouviu. O rosto dela congelou em choque. Eu ouvi certo? Ele realmente me agradeceu? Esse é mesmo o Yan Xinchen? Já que falou, Yan Xinchen respirou fundo e continuou. Eu só queria te agradecer por ter me ajudado a provar minha inocência. Se não fosse você, eu talvez tivesse que carregar aquela culpa até a formatura, ou até mudar de escola de novo. Depois de entender por que Yan Xinchen estava agindo de forma tão estranha, a professora Yan soltou um grande suspiro de alívio. Não precisa agradecer, eu só fiz o que devia fazer. Assim que ela terminou de falar, Yan Xinchen virou imediatamente. Se é só isso, eu vou nessa. A professora Yan acenou com um sorriso, dizendo tchau, e ainda lembrou, vai direto para casa, hein? Nada de ficar vagando. Yan Xinchen ia responder por hábito. Quando duas explosões ecoaram e fogos de artifício iluminaram o céu. Os dois levantaram a cabeça ao mesmo tempo. Yan Xinchen não gostava nada desse tipo de barulho. Que saco! Nem é ano novo. Quem é que solta fogos agora? Mas a professora Yan olhava encantada, sorrindo, imaginando que devia ser algum evento especial. É bom ver fogos mesmo sem ser ano novo. Os fogos continuaram subindo e explodindo diante deles. De repente, um fogão enorme detonou e formou um coração no céu com as palavras: Jiayi, vamos nos casar. Era um pedido de casamento. Mas ao ver aquele nome, o humor da professora Yan despencou na hora. Ela baixou a cabeça em silêncio. Na época da faculdade, ela gostava de um garoto. Perto da formatura, ela criou coragem para se confessar. Mas acabou vendo o garoto que gostava junto da amiga próxima deles, Jiayi. Assim, ela apertou a carta de amor na mão e enterrou tudo no fundo do coração. Os fogos continuavam, chamando a atenção de muita gente. Yan Xinchen suspirou. Hoje em dia pedem em casamento desse jeito? A cidade inteira consegue ver. Então ele virou para a professora Yan e brincou.
Se você continuar sendo tão feroz assim, cuidado para não ficar solteira a vida inteira. Ao ouvir a voz de Yan Xinchen, a professora Yan levou um susto, virou depressa e se despediu às pressas antes de sair. Yan Xinchen ficou sem entender. Será que eu toquei na ferida por ela não ter namorado? Ele a chamou rapidamente. E, nesse momento, acabou percebendo lágrimas no canto dos olhos dela. Ela chorou? Foi por causa da minha piada idiota de agora há pouco? Yan Xinchen levou a mão à testa. Pronto, estraguei tudo. Vim agradecer e consegui fazer besteira. Ele se arrependeu profundamente, achando que realmente só atrapalhava. No dia seguinte, na reunião matinal, como já tinha tomado muito tempo, todos foram orientados a voltar logo para as salas, e a professora Yan anunciou o fim da reunião. Yan Xinchen estava apoiado no corrimão do andar de cima, olhando para a professora Yan e pensando como resolver o erro de ontem. Acabei de agradecer e agora tenho que pedir desculpa? Nesse momento, a professora Yan desceu do palco e seguiu em direção ao prédio de aulas. Realmente não conseguia falar aquilo em voz alta. Yan Xinchen estava de cara fechada, cheio de preocupação. Depois de muita hesitação, ele pegou a bebida e virou para sair. Parecia que pedir desculpas era a única opção. Na porta da coordenação, Yan Xinchen espiou lá dentro. A professora Yan estava trabalhando. Ela percebeu sua presença pelo canto do olho e perguntou: "Tem algum problema?" E logo voltou ao trabalho. Yan Xinchen olhou para a professora tranquila. Em nada parecia alguém que tinha chorado ontem. Mulher imprevisível mesmo. Ele clicou a língua e já ia empurrar a porta. Nesse momento, a voz da professora Yan veio lá de dentro, sem educação. Para entrar na sala, tem que avisar primeiro. Mesmo irritado, mas sabendo que estava errado, Yan Xinchen obedeceu. Só então a professora Yan levantou a cabeça e olhou para ele. Veio entregar sua reflexão? Yan Xinchen se aproximou lentamente e disse baixinho: "Não." Ele desviou o olhar, encarando a pilha de tarefas sobre a mesa. Depois completou: "Eu vim pedir desculpas." Ao ouvir isso, a professora Yan ficou confusa. Desculpas? Pelo quê? Para sua surpresa, Yan Xinchen se curvou um pouco e disse, com seriedade: "Me desculpa." Antes que ela reagisse, ele já tinha se virado para sair. Isso deixou a professora Yan desesperada. "Ei, você não aprontou alguma coisa enorme de novo, né? Por que está pedindo desculpas?" Para um orgulhoso feito ele, abaixar a cabeça já era o limite. Como explicaria o motivo na cara dela? E, claro, voltou ao tom habitual: "Descobre aí." Isso deixou a professora Yan furiosa. Ela segurou a raiva e sorriu de forma dura. É assim que alguém deveria pedir desculpas? Yan Xinchen, sem jeito, coçou o próprio rosto e falou: "É que eu disse umas coisas meio pesadas ontem." Essa explicação deixou a professora Yan ainda mais perdida. Só, por isso, ela acabou soltando um risinho. Esse sorriso deixou Yan Xinchen paralisado. Naquele instante, ele achou a professora Yan simplesmente encantadora. "Eu não sou de vidro, não. Nem liguei para o que você disse ontem, então não precisava pedir desculpas." Ao ouvir isso, Yan Xinchen voltou a si e soltou um ó meio bobo. Ele virou imediatamente. "Já falei o que tinha para falar, então vou nessa." E aquela reflexão? "Eu não vou entregar." Atrás dele, veio a voz suave da professora Yan: "Fica tranquilo. Enquanto você não entregar, eu vou continuar cobrando." Antes que ela continuasse, a porta foi fechada com força. A professora Yan ficou de ótimo humor. Percebeu que, no fundo, Yan Xinchen não era um garoto ruim. Mesmo sendo travesso, ainda era só uma criança, e uma criança de bom caráter. Ela tocou o queixo, pensativa. Talvez fosse uma boa chamá-lo para conversar sobre os estudos. Nesse momento, o celular sobre a mesa tocou. Ao olhar, viu outra mensagem da mãe marcando um encontro às cegas, e dessa vez, até enviou a foto do pretendente. A professora Yan abriu a foto. Um homem bonito apareceu, elegante, maduro, confiável. Um sentimento estranho surgiu em seu peito. Será que eu vou deixar a vida de solteira? Han Lan também ficou animada com o encontro. Se conseguiu chamar a atenção da nossa diretora Yan, deve ser lindo demais. Ao ver Han Lan falando até em ser madrinha, a professora Yan quase riu. Que pressa era essa? Nem sabiam se o rapaz prestava. Enquanto conversavam, o pretendente já havia chegado, então a professora Yan encerrou a chamada. Logo, Yan Mingao, de 27 anos, se aproximou com toda a educação.
Desculpe fazer você esperar. Ele se sentou à frente dela e perguntou com gentileza: Você gosta da comida daqui? A professora Yan sorriu. Gosto dos doces daqui. Combinam bem com meu paladar. Ao ouvir isso, Yan Mingao completou rapidamente: Minha família também tem um restaurante especializado em comida chinesa. Da próxima vez, vamos juntos experimentar. Ao ouvir isso, os olhos da professora Yan brilharam. Sim, parece ótimo. Por fora ela parecia calma, mas por dentro já estava voando. Será que finalmente ia deixar de ser solteira de nascença? Enquanto conversavam, os dois estavam prestes a marcar o próximo encontro. De repente, a expressão de Yan Mingao travou. Vendo isso, a professora Yan também ficou confusa e virou para olhar. Ela viu Yan Xinchen e Zirui passando na porta da doceria. Xinchen encarava fixamente Yan Mingao do outro lado. Naquele momento constrangedor, Zirui disse baixinho: Shenjie, talvez eu devesse voltar primeiro. Mas Yan Xinchen nem respondeu, apenas soltou um riso frio. Ele mostrou um gesto internacional para Yan Mingao e ainda adicionou um xingamento. Os olhos de Yan Mingao esfriaram. Ele se levantou e pediu desculpas à professora Yan. Antes que ela pudesse dizer algo, ele saiu apressado atrás de Yan Xinchen, deixando a professora totalmente perdida. Que desastre era aquele! Como um encontro às cegas certinho virou isso? A professora Yan se debruçou na janela, observando os três na rua. Ao sair, Yan Mingao perguntou friamente: Por que você está com ela de novo? Mas Yan Xinchen nem ligou. Você é quem, hein? Não tem moral para mandar em mim. Vendo os dois irmãos discutindo, Zirui ficou cheio de culpa. Tinha dado trabalho pro Shenjie de novo. Será que ele ainda não contou a verdade? Nesse momento, Yan Xinchen avançou de repente e agarrou a gola de Yan Mingao. Só porque você é alguns anos mais velho não quer dizer que pode mandar em mim. Ao ver isso, a professora Yan ficou tensa na hora. Como assim a conversa virou briga física? Ela rapidamente jogou a bolsa para o garçom. Segura para mim, por favor. Daqui a pouco volto para pagar. Depois saiu às pressas, mas percebeu que Yan Xinchen já tinha sumido. Cadê ele? Yan Mingao arrumou a roupa com calma e respondeu: Ele já foi. Acho que foi em direção a Times Square. Depois de responder, ele notou algo estranho. Pera, você conhece ele? A professora Yan explicou depressa. Ele é meu aluno. Que coincidência, respondeu ele, mas toda a atenção dela estava em Xinchen indo embora. A garota ao lado dele parecia ser a mesma que ela tinha visto antes. Para onde eles estavam indo? Será que os boatos eram verdadeiros? Pensar nisso deixou a professora completamente desnorteada. O homem perfeito à sua frente de repente perdeu todo o brilho. Ela virou para Yan Mingao. Desculpa, eu estou muito preocupada com meu aluno. Preciso falar com ele agora. Antes que ele pudesse reagir, ela deixou um já volto e saiu correndo. Vendo ela indo embora, Yan Mingao soltou um sorriso amargo. Mas que situação! Correndo desesperada, a professora Yan já tinha decidido. Desta vez, precisava descobrir toda a verdade. Seu pretendente era irmão do seu aluno, e os dois ainda por cima se davam super mal. Chegaram a brigar na frente dela. Quando chegou a Times Square, percebeu que Yan Xinchen já não estava mais lá. Naquele momento, Yan Xinchen segurava um sorvete, pronto para pagar. Mas o dono disse que já tinham pago por ele. Xinchen ficou confuso. Olhou para trás. Caramba, era a própria diretora de disciplina. Segurando o celular, a professora Yan sorriu. Esse lanche é por minha conta. Podemos conversar um pouco? Eles encontraram um lugar tranquilo na praça e se sentaram. Enquanto tentava abrir a tampa da garrafa, a professora perguntou: E aquela garota do fundamental? Ela já foi embora, respondeu Yan Xinchen, estendendo a mão logo depois. A professora Yan fez um TCH, fingindo que nada havia acontecido, e colocou a água ao lado. Ao ver que a professora também tinha seu lado tsundere, Yan Xinchen sorriu. Ele estendeu a mão de forma firme. Me dá isso logo. A atitude segura deixou a professora meio perdida. Então ela entregou a garrafa direitinho. Yan Xinchen apertou com força e abriu a tampa com facilidade, devolvendo para ela. A professora Yan ficou sem graça, agradeceu baixinho enquanto pegava a água. Mas o rosto dela ficou vermelho. Uma diretora de disciplina que nem consegue abrir uma garrafa? Que vergonha! Se você quer falar sobre namoro precoce, não tem nada para conversar. Nós não temos esse tipo de relação.
Ao ouvir isso, a professora ficou surpresa e respondeu com um leve urrum. Yan Xinchen entendeu errado. Sabia que você não ia acreditar. Nem vou perder tempo explicando. Antes que ele terminasse, a professora Yan o interrompeu. Eu não disse que não acredito. Agora foi a vez de Xinchen ficar confuso. Alguém realmente acreditava nele. Mas, como professora, ela ainda não concordava com a forma dele lidar com a situação. Mesmo que vocês realmente não tenham nada, as pessoas falam. Isso pesa. Mesmo sendo inocente, pense no impacto sobre ela. Aposto que você não quer vê-la machucada, né? Yan Xinchen realmente não tinha pensado nisso. Ele pensou por um instante e acabou concordando com um murmúrio tímido, percebendo que a professora Yan não estava errada. Ao ver que Yan Xinchen finalmente entendeu, a professora Yan não pretendia ficar mais tempo, até porque ainda tinha alguém esperando por ela. Se algum dia tiver um problema que não consiga resolver, pode vir me procurar a qualquer hora. Eu vou te ajudar. Depois disso, ela se levantou para ir embora. Eu ainda tenho coisas a fazer, então vou na frente. Fique seguro enquanto estiver fora. Observando as costas da professora Yan se afastando. Yan Xinchen coçou a cabeça. Frustrado, ele realmente era burro. Mesmo com boa intenção, também devia ter pensado nos sentimentos do Ziru. Depois de resolver aquilo, a professora Yan voltou correndo para o local do encontro às cegas, mas descobriu que Yan Mingao já tinha ido embora. Nesse momento, o garçom devolveu a bolsa dela. Este é o seu handbag que foi deixado aqui antes. O cavalheiro que estava com você saiu às pressas por um assunto urgente e já pagou a conta. Ao ouvir isso, a professora Yan ficou completamente arrasada. Finalmente tinha encontrado alguém que mexeu com o coração dela, e agora, puf, acabou. As lágrimas escorreram na hora. O humor dela caiu como folhas de outono levadas pelo vento, gelado e desanimador. E assim, mais um encontro às cegas da professora Yan falhou novamente. Depois de se separar da professora Yan, Yan Xinchen não saiu vagando. Voltou direto para casa, encolhido no sofá jogando videogame direitinho. Lian estava ao lado fazendo rascunhos. Me pega um iogurte. Yan Xinchen esticou a mão, tateou a mesa por alguns segundos. Então jogou o iogurte para ele. Mas Lian falou de novo, me traz um pacote de biscoitos. Segurando a raiva, Yan Xinchen encontrou os bisiscos e jogou de novo para o Lian, mas ele ainda reclamou, não é esse. Quero aquele biscoito de ursinho. Aí o Yan Xinchen perdeu a paciência. Esse teamfight que se exploda. Hoje eu vou te educar direito, seu pilantra. Só que, quando Lian virou, o rosto dele estava cheio de angústia. Com as duas mãos no cabelo, murmurava sem parar, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Ele era um mangaka, trabalhando no título quando a neve cai. O prazo de entrega estava em cima, e ainda faltava muita página. Yan Xinchen só conseguiu suspirar. Que ancestral problemático, viu? Mesmo contrariado, ele ainda foi pegar os biscoitos e entregar para o Lian. De repente, o celular em cima da mesa começou a tocar. No ID do contato estava escrito, ceifador. Yan Xinchen não se aguentou e avisou, seu celular tá tocando. Mas Lian nem pensou em atender. Continuou desenhando feito louco. É o editor cobrando capítulo novo. Se eu atender, vou levar bronca. Yan Xinchen, ao lado, ainda pisou mais fundo, bem feito por ficar adiando a atualização. Merece mesmo. Mas Lian já não tinha tempo de ligar para o que ele dizia. Vendo isso, Yan Xinchen se inclinou para dar uma espiada no desenho. E aí percebeu que a personagem que o Lian estava desenhando parecia muito a própria diretora de disciplina dele. Lian não ligou. Onde é que parece com ela? Yan Xinchen apontou logo para o papel. Olha direito. Esse nariz, esses olhos, essa boca, principalmente essa pinta de lágrima. Duvido você achar outra bruxa velha igual a ela. Lian coçou a cabeça, pensativo. Esse garoto observa a diretora Yan com detalhe demais, hein? Depois virou para olhar o Yan Xinchen. E quando é que você vai olhar para mim com essa mesma atenção? Ao ouvir isso, Yan Xinchen ficou meio envergonhado e irritado. Você é um homem feito, tem o que para olhar? Em seguida, percebeu que tinha falado detalhado demais e tentou consertar rápido. Se você fosse chamado para a diretoria tanto quanto eu, também ia reparar em tudo quanto é detalhe. Depois de falar isso, ele ainda tentou fingir calma enquanto tomava o refrigerante, mas com a experiência de Lian em ler pessoas, era impossível não perceber algo estranho. Não me diga que, você tá gostando dela?
Ao ouvir isso, Yan Xinchen cuspiu tudo na hora. Lian deu um sorriso largo. Então eu acertei, né? E entregou um lenço para ele. Mas Yan Xinchen explodiu imediatamente. Comida você até pode falar besteira, mas com gente não. Enquanto limpava a boca, continuou explicando. Ela é professora, minha diretora de disciplina. Vive com a cara fechada, vive pegando no meu pé. Como eu poderia gostar dela? Lian nem fingiu mais, só ficou acenando com a cabeça. Vendo aquela expressão, Yan Xinchen percebeu que não tinha mais como esconder e parou de desviar. Na verdade, ela é bem legal. Já me ajudou várias vezes. E não tem nojo de eu ser considerado mau aluno. Na escola antiga, todo mundo torcia para eu piorar, só para ter assunto de fofoca. O que eu mais ouvia era, por que o Yan Xinchen virou assim? Devem ter vários roteiros diferentes. E quando eu tentava estudar, ainda riam dizendo que eu estava fazendo cena. Antes que ele continuasse, Lian interrompeu. Ela com certeza não faria isso. Isso deixou Yan Xinchen surpreso, levantando a cabeça. E outra, você não estuda para os outros. Você não quer entrar numa universidade? Yan Xinchen também não fingiu mais e respondeu, com olhar firme, claro que quero. Mas com suas notas atuais, você não entra na faculdade que deseja. Yan Xinchen ficou em silêncio de novo. Lian falou com sinceridade, pensa direito, por que é que você está estudando mesmo? Ao ouvir isso, Yan Xinchen abaixou a cabeça, desanimado. Mesmo que eu comece a mudar agora, aquelas pessoas ainda me dariam uma chance? Han Lan, uma fã hardcore de mangá, esperava ansiosamente pela atualização de Quando a Neve Cai, atualizando a página a cada minuto. Han Lan resmungava sem parar, atrapalhando tanto que a professora Yan nem conseguia trabalhar. Você não consegue ficar quieta um pouco? Você sabe o quanto eu sofri esperando? Era para ter saído no sábado, adiou pro domingo e agora só hoje. A professora Yan olhou para aquela cena sem entender nada. De repente, chegou uma notificação no celular de Han Lan, gato negro com finalmente tinha atualizado. Han Lan reviveu na hora, como se ganhasse HP cheio, e abriu correndo. Meu Deus, esse capítulo tá viciante, doce demais. A professora Yan clicava o mouse com força, irritada. Você tá me enlouquecendo. Fica quieta. Han Lan estava completamente imersa. Deixa eu terminar meu textão elogiando, aí eu calo. Ela digitava em alta velocidade. Depois de comentar, Han Lan ficou lá com uma cara de felicidade absoluta. A professora Yan puxou o celular rapidinho para tirar foto e postar no mural. Ao ouvir a provocação, Han Lan rebateu na hora. Não fui eu que perdeu a voz gritando no show, né? A professora Yan ficou travada na vergonha. A cena do show veio inteira na mente dela, e ela bateu na mesa, irritada e envergonhada. Esquece isso agora. Han Lan ficou até mais bem-humorada depois do desabafo. Continuando a leitura, ela de repente percebeu que o personagem parecia com a própria amiga. Levantou animada e mostrou para a professora Yan. Me diz se não parece você. A professora Yan não acompanhava mangá, então realmente não percebeu nada, mas Han Lan era outra história. Como fã veterana, quanto mais olhava, mais achava aquele personagem parecido com a professora Yan. Até o terraço do mangá parecia o da escola. Vai ver o autor estuda aqui. A professora Yan achou aquilo absurdo. Ele é um mangaka com 1 milhão de seguidores. Se alguém desse nível estivesse na nossa escola, como não teria nenhum rumor? Nesse momento, o celular da professora Yan tocou. Vou atender, e não fala besteira. Han Lan nem prestou atenção, apenas respondeu aham, aham. Vendo que era um número desconhecido, a professora Yan atendeu com suavidade. Olá, aqui é Yan Xinchen. Em que posso ajudar? O tom dela acendeu imediatamente o espírito fofoqueiro de Han Lan. Quem é? Quem é? Uma voz masculina, profunda e magnética, soou. Aqui é Yan Mingao. A professora Yan congelou, sem acreditar que ele realmente tinha ligado. Ficou muda por vários segundos. Te incomodei? Perdão. Só então ela voltou a si, virando-se para bloquear Han Lan de ouvir. Não, tudo bem. Estou livre agora. Ótimo! Fiquei com receio de atrapalhar seu trabalho. Você tem tempo amanhã às 7? Gostaria de te convidar para jantar, naquele restaurante que comentamos. Mantendo a postura, a professora Yan não aceitou de imediato. Certo, vou ver minha agenda. Han Lan fazia sinais desesperados para ela aceitar logo.
Fingindo checar o horário, ela esperou alguns segundos e respondeu: posso ir? Sim. Amanhã à noite estou livre. Yan Mingao, muito gentil, enviou até a localização. Assim que a ligação terminou, Han Lan gritou animada: a primavera chegou, amiga. Embora feliz por dentro, a professora Yan ficou um pouco envergonhada. Apertou a bochecha de Han Lan e disse: você está tão feia hoje. O aperto fez Han Lan gritar de dor. Segurando a bochecha que ainda doía, Han Lan zombou dessa mulher sem coração. Enquanto conversavam, Yan Mingao já havia enviado o endereço. A professora Yan respondeu rapidamente até amanhã e ficou totalmente imersa na alegria. De repente, alguém bateu à porta. Após receber permissão, Lian entrou. A professora Yan e Han Lan imediatamente voltaram ao modo sério. O que foi? Lian pegou um documento. Este é o pedido de atividades do aniversário da escola deste ano, junto com as notas de reembolso das turmas. Já organizamos tudo. Quando tiver tempo, por favor aprove. Vendo um presidente do Grêmio tão responsável, a professora Yan sorriu satisfeita. Certo, obrigada pelo trabalho. Quando Lian se curvou para sair, percebeu que a professora ao lado estava lendo o mangá dele. Essa descoberta deixou Lian radiante. Nunca imaginou que haveria professor fã de seu trabalho. Eu sou talentoso demais mesmo. No restaurante chinês, a professora Yan e Yan Mingao sentavam-se frente a frente. Após terminarem a refeição, aproveitaram silenciosamente a música do lugar. Yan Mingao olhou o celular e viu que já eram 10h30. Ele se levantou imediatamente. Está ficando tarde. Vou te levar para casa. Ao ver o quão elegante e bonito Yan Mingao era, a professora Yan corou sem perceber e rapidamente abanou a mão. Não precisa, eu posso voltar sozinha. Mas Yan Mingao insistiu, levantando-se e pegando o casaco. Se você for sozinha, como posso ficar tranquilo? Diante do olhar intenso dele, a professora Yan parou de recusar, nervosa e envergonhada, nem ousou levantar a cabeça. Os dois juntaram suas coisas e saíram do restaurante juntos, caminhando em direção ao estacionamento. Nesse momento, a professora Yan estava dividida, sem saber se deveria perguntar. Sua expressão chamou a atenção de Yan Mingao. A comida não estava boa? Ou você está pensando em outra coisa? O susto veio quando ela ouviu a voz dele de repente. Após pensar um pouco, ela finalmente perguntou: você e o Yan Xinchen? Antes que ela terminasse, Yan Mingao suspirou. Eu sabia que perguntaria. Ele é meu irmão biológico. Ao ouvir isso, a professora Yan ficou chocada. Nunca imaginou que os dois fossem realmente irmãos. Parecendo aflito, Yan Mingao hesitou. Tem algumas coisas que eu não posso explicar agora. Mas ainda assim virou-se para ela e afirmou com firmeza: mas posso garantir, ele é um bom garoto. Enquanto isso, descendo do apartamento de Ziru, Yan Xinchen de repente sentiu um arrepio no couro cabeludo. Quem tá falando mal de mim agora? Isso fez Ziru e Zilin caírem na risada. Ao ouvir as risadas, Yan Xinchen se agachou e deu um afago na cabeça de Zilin. Se divertiu no seu aniversário hoje? Zilin respondeu animada com 2-1. Visto de perto, Yan Xinchen mostrava uma ternura que nunca tinha revelado, avisando nos mínimos detalhes. Depois que eu for embora, lembra de trancar a porta, tomar banho cedo e nada de virar à noite. Zilin estava tão feliz que assentiu várias vezes. Assim, Yan Xinchen se levantou, acenou para as duas irmãs e se virou para ir para casa. Mas Ziru chamou: obrigada. Obrigada por tudo que você fez por nós. Yan Xinchen respondeu de forma leve: falar obrigado soa até distante demais, né? Depois passou a mão nos cabelos de Ziru. Não esquece, nós somos uma família. Tá bom. Voltem cedo para descansar. Eu vou para casa. As duas irmãs também acenaram rapidamente. Observando Yan Xinchen ir embora, Ziru ficou vermelha e murmurou baixinho no coração: boa noite, Shen Jie. No caminho de volta para casa, Yan Xinchen recebeu uma mensagem. Ao olhar o celular, viu que era do irmão, Yan Mingao. Sem pensar duas vezes, apertou em apagar. Enquanto isso, assim que a professora Yan contou a Hanlan que eles eram irmãos de sangue, Hanlan gritou tão alto que chamou a atenção de todo o restaurante. A professora Yan rapidamente fez sinal para ela diminuir o volume. Mas Hanlan ainda não acreditava. Jamais diria isso vendo só a aparência. Um é maduro, elegante, super confiável. O outro é um delinquente cheio de confusão. E eles são irmãos? Isso é surreal.
Ela tomou um gole da bebida para se acalmar. Depois de beber, Hanlan voltou ao papo fofoqueiro. Então o que significa esse não é conveniente falar? Que tipo de coisa não dá para dizer direto? A professora Yan, porém, entendeu bem. Deve ser coisa de família. A gente só se viu 2 vezes, não dá para falar tudo. Vendo a amiga defendendo Yan Mingao sem parar, Hanlan brincou. Só se viram 2 vezes e você já tá ficando do lado dele? Não me diga que já criou crush. A professora Yan ficou vermelha na hora e negou apressada. Não, não é isso. Mas Hanlan puxou o celular. Seu ídolo acabou de anunciar turnê e ainda postou selfie. Saiu no Weibo faz 2 segundos, tá fresquinho. Como fã hardcore, a professora Yan ficou eufórica, arrancando o celular num segundo. Sua cara de fanjiro apareceu inteira. Meu Deus, lindo demais. Abraçada ao celular, ela suspirou. Levei um crítico de beleza agora. Vendo a postagem, ela não se aguentou. Ele é muito fofo. Vou dar 3 likes. Vou encher de elogios arco-íris. Hanlan ainda lembrava de como a professora Yan a zoou ontem lendo mangá, agora podia devolver tudo igualzinho. Enquanto as duas conversavam, o garçom chegou. Olá, sua gelatina de cheesecake. Hanlan olhou sem pensar. E arregalou os olhos na hora. Tossiu forte para avisar a amiga e ainda deu um chute nela por baixo da mesa. Só então a professora Yan voltou a si e seguiu a direção do dedo de Hanlan. Um rosto bonito entrou na visão. Tá olhando o quê? Até babando já. A professora Yan levantou a cabeça. Chocada era Yan Xinchen. Isso significava que ele viu tudo agora há pouco. A professora Yan quase cavou um castelo no chão de tanta vergonha. Cena completa de morte social. Assim que Yan Xinchen saiu, a professora Yan pegou um lenço e limpou a boca. Só para ver que o lenço estava limpo, percebendo que ele tinha brincado com ela. Pronto, acabou. As duas professoras se encararam em silêncio, flagradas fazendo fanjiro por um aluno da própria escola. Sua identidade secreta caiu. A professora Yan sentiu-se quebrar em 4 pedaços, totalmente desnorteada. Vendo a amiga tão abatida, Hanlan segurou seus ombros. Anima, diretora Yan. Você é a famosa diretora disciplinar. Se não tivesse lembrado, tudo bem, mas depois de lembrar, a professora Yan ficou ainda mais envergonhada e repetiu. Ele, viu tudo agora há pouco? Hanlan queria dar confiança, mas não podia mentir. Provavelmente, talvez, ele viu. Essa frase virou a última gota. A professora Yan caiu direto. Sem mais nada a dizer, ela se levantou de imediato. Agarrou Hanlan e fugiu desesperada. A atendente achou que o doce estava ruim e fez as clientes irem embora irritadas. Sabendo a verdade, Yan Xinchen não conseguiu segurar a risada. A cena deixou os outros funcionários curiosos. Por que você tá tão bem-humorado hoje? Lembrando da cara constrangida da professora Yan, Yan Xinchen deu um sorriso torto. Nada não, só vi a imagem de alguém desmoronar. Na manhã de segunda, a professora Yan caminhava pelo prédio com um ar intimidador, como se tivesse esquecido tudo do fim de semana, mas, por dentro, repetia para si mesma. Eu sou a diretora disciplinar. Tenho que me manter firme. Logo ela chegou à sala do 3º ano 2 e abriu a porta com um estalo. Só para ver Yan Xinchen dormindo com um livro sobre o rosto. A professora Yan se aproximou e bateu forte na mesa dele. Yan Xinchen tirou o livro, olhou para ela com impaciência. Que foi? De braços cruzados, cheia de presença, a professora Yan disse, vai até minha sala. Mas a pose séria que ela tinha construído caiu na hora com um sorriso provocador de Yan Xinchen. A professora Yan não falou mais nada, virou-se de repente e saiu andando depressa. Yan Xinchen foi atrás. Os dois saíram um atrás do outro, e os colegas começaram a comentar. O que o Yan Xinchen aprontou agora? Até a diretora disciplinar veio buscar. No setor administrativo, a professora Yan fechou a porta na hora. Yan Xinchen sentou-se de qualquer jeito. Que regra da escola eu quebrei agora? A professora Yan, que estava toda imponente antes, de repente murchou e disse gaguejando. Sobre ontem, você pode guardar segredo para mim? Yan Xinchen sorriu de lado. Por que eu guardaria? A professora Yan ficou tão irritada que até sentiu o peito apertar. Ela não podia dizer que era pela dignidade da diretora disciplinar. Então como começar a falar? Antes que ela abrisse a boca, Yan Xinchen soltou um tom sarcástico. Não é como se você tivesse feito algo terrível. Só ficou babando pelo seu idol.
elogiando com arco-íris e pagando de apaixonada. Coisa normal. Depois disso, Yan Xinchen apenas ficou olhando para ela, sem falar mais nada. Achava que era só uma brincadeira besta, mas não esperava que ela ligasse tanto. Yan Xinchen estreitou os olhos. Então quer dizer que posso pedir uma condição. Pensando nisso, cruzou os braços com um ar de quem sabe tudo. Guardar segredo até dá, mas tem uma condição. Se você aceitar minha condição, não conto para ninguém. Caso contrário, ouvindo isso, a professora Yan ficou em silêncio por um instante. Então, qual é a sua condição? Pensou por dentro reclamando. Esse moleque ousa me chantagear. Yan Xinchen cruzou os braços. Ser a professora de piano da minha irmã, de graça. A professora Yan ficou chocada. Desde quando você tem uma irmã? Você já viu ela? Só então a professora Yan lembrou. Então aquela garotinha era sua irmã. Yan Xinchen continuou. Todo dia das 8 às 9, por um semestre inteiro. Isso não deve ser difícil para você, né? A professora Yan apoiou o queixo na mão, pensando com seriedade. Apesar de achar meio estranho, também era uma boa chance de conhecer a família dele, talvez até conversar com eles direito. Pensando nisso, ela aceitou sem hesitar. Então, combinado. Depois disso, Yan Xinchen se levantou. Depois da aula, vem comigo. Vou te mostrar o caminho primeiro. E claro, se tiver algum material didático adequado, melhor ainda se puder trazer para ela. Vendo o sorriso malandro de Yan Xinchen, a professora Yan se arrependeu na hora. Parecia que o garoto tinha cavado a cova e só esperava ela pular. Uma diretora disciplinar chegando a esse ponto era triste. Além de ser chantageada por um aluno para dar aula de piano de graça, ainda tinha que preparar o material. Depois da aula, Yan Xinchen levou a professora Yan até o metrô. Estava cheio e barulhento. A professora Yan segurava os livros com cuidado, seguindo bem pertinho dele. Percebendo algo atrás, Yan Xinchen virou e estendeu a mochila. Coloca o material aqui. A professora Yan ficou confusa. Por quê? Segurar assim não tá bom. Mas Yan Xinchen não explicou. Apenas falou de forma misteriosa. Daqui a pouco você vai entender. Ouvindo isso, a professora Yan só obedeceu. Os dois desceram pela escada rolante até a estação. Vendo tanta gente, a professora Yan exclamou: meu Deus, é gente demais. Yan Xinchen estava até meio feliz com o caos. Não subestime a linha 3 no horário de pico. Aqui é. Antes que ele terminasse, o aviso do metrô soou. Sem pensar, ele puxou o braço da professora Yan. Rápido, o trem chegou. A professora Yan ainda estava sem entender nada quando foi puxada para dentro do metrô. Lá dentro, ela olhou ao redor. Até que não tem tanta gente. Mas nem terminou de falar e já foi esbarrada uma. 2 vezes ponta bofetada da realidade veio rápido demais. Yan Xinchen assegurou imediatamente, ainda soltando uma provocação. Isso aqui é não ter gente. A professora Yan ficou sem palavras. Garoto insuportável, nada fofinho. Conforme mais pessoas entravam, o vagão ficava cada vez mais apertado, empurrando os dois para cada vez mais perto. De repente alguém bateu forte em Yan Xinchen. Ele quase caiu no colo da professora Yan, mas reagiu rápido, apoiando a mão na janela, quase um cabedon. Em seguida virou e gritou: para de empurrar. Já deu, né? Mas que inferno, porque hoje tem mais gente do que o normal. Sem opções, Yan Xinchen tentou ao máximo manter distância segura, enquanto a professora Yan ficou calada o tempo todo. Mas por dentro, estava longe de tranquila. Tão educado, tão protetor, essas fofocas com certeza são mentira. Sem jeito de continuar olhando para a professora Yan, Yan Xinchen virou o rosto para o lado. Ao ver esse gesto, a professora Yan não conseguiu segurar e deu uma risadinha. Tá rindo do quê? Com o rosto corado, ela explicou rápido: nada, nada. Yan Xinchen até desconfiou, mas não tinha como adivinhar o que uma garota estava pensando. Ao saírem do metrô, Yan Xinchen foi explicando o caminho enquanto a guiava. Tá vendo? Segue a placa do conjunto Guangmin, vai sempre em frente. No final da rua, chegou. Decorou? A rota tão complicada deixou a professora Yan de cabeça quente. Pensou em usar GPS, mas ele disse que a rua estava em obras. GPS não presta agora. Só dá para confiar na memória. Conversando assim, ele levou a professora Yan até um prédio antigo. Subindo as escadas velhas, ela ficou preocupada. Esse prédio tá quase caindo. Como isso passou na inspeção do bombeiro? Yan Xinchen respondeu: você acha que alguém liga para esses lugares?
Logo chegaram a uma porta. Yan Xinchen bateu. Abre aí, sou eu. A porta abriu e Ziyu colocou a cabeça para fora. Irmão Shen, por que você? Antes de terminar, viu a professora Yan na porta. Quem é ela? Parece a mulher que estava do lado do irmão Shen aquele dia. Então a professora Yan deu um passo à frente. Olá, eu sou Yan Xinchen, a professora de piano que seu irmão chamou. Pode me chamar de professora Yan. Depois que ela entrou, professora e alunas tiveram seu primeiro encontro amistoso. Esta é Qiao Ziyu, do 2º ano, e está é Qiao Zilin, do 3º. São irmãs. Depois da apresentação, a professora Yan sorriu e acenou, cumprimentando as duas irmãs. Zilin, tímida, segurou firme a roupa da irmã e murmurou um olá, bem baixinho. Com a apresentação feita, Yan Xinchen virou para as duas. Terminaram a lição de casa? As duas responderam ao mesmo tempo. Terminamos. Antes que continuassem, ele já começou a distribuir tarefas. Ziyu, se acostuma primeiro com a professora Yan. Zilin, vai fazer a lição. Depois de terminar, come. E ainda tirou a mochila para lembrar a professora Yan. Não esquece, o material tá na minha mochila. Depois disso, ele se virou e começou a cuidar das coisas. A professora Yan, vendo o jeito de Yan Xinchen em casa pela primeira vez, acabou observando um pouco mais. Após alguns segundos, ela olhou para Ziyu. Ele disse que você sabe um pouco de piano. Pode tocar algo para eu ouvir? Ziyu perguntou baixinho, preocupada. Professora Yan, quanto custa a aula? Isso deixou a professora Yan surpresa. Como não podia explicar todo o contexto, só respondeu meio culpada. É de graça. Ziyu ficou espantada. Por que é de graça? A professora Yan coçou o rosto. Sem graça. É ajuda entre amigos. Só isso. Ziyu ainda duvidou. Desde quando o irmão Shen é tão querido pelas professoras? Logo, o quarto foi preenchido por uma bela melodia de piano. Ziyu tocava totalmente imersa. A professora Yan olhou para aquela cena e não pôde deixar de elogiar mentalmente. Essa menina tem talento mesmo. Depois, seu olhar ficou triste. Lembra um pouco meu irmão, Yan Xinglan, quando era pequeno. Desde o primeiro acorde, a professora Yan percebeu que Ziyu e seu irmão eram do mesmo tipo, gente naturalmente talentosa. Enquanto ela, sem dom para piano, por mais que se esforçasse, mesmo machucando os dedos, nunca conseguia alcançá-los. Quando a música terminou, a professora Yan bateu palmas feliz e elogiou Ziyu. Mas olhando para o piano velho na frente dela, a professora Yan ficou preocupada. A afinação estava péssima, provavelmente nem dava mais para consertar, e esse modelo já estava fora de linha há anos. Ziyu ficou constrangida e explicou sem jeito. A gente comprou ele usado. Vinda de uma família de músicos, a professora Yan dominava bem o básico de afinação. Se você não se importar, posso dar uma olhada. Com a permissão de Ziyu, a professora Yan abriu a tampa e começou a ajustar devagar. Sentada ao lado, Ziyu perguntou de repente. Professora Yan, você é mesmo só a professora do irmão Shen? A professora Yan não respondeu diretamente. Sou a diretora disciplinar da escola Yao Yan e também professora de música. Então, vocês estão namorando? A pergunta absurda assustou a professora Yan, que levantou a cabeça na hora. Claro que não. Ao ouvir isso, Ziyu soltou um suspiro longo, claramente aliviada. A professora Yan tentou várias vezes, mas percebeu que o piano era impossível de ajustar. Não dá, ele não tem salvação. Eu tenho um piano sobrando, posso dar para você. Assim que terminou, Yan Xinchen entrou com a comida e cortou na hora, falando que aí. O seu piano provavelmente nem passa na escada desse prédio velho. Primeiro vamos comer, depois resolvemos isso. Ao ver os pratos, a professora Yan ficou chocada. Isso tudo, foi você quem fez? Xinchen ficou indignado. Se não fui eu, foi quem? A fada da concha? A professora Yan ficou completamente surpresa. Então é isso que os filhinhos de rico fazem para se divertir? Enquanto falava, Yan Xinchen levou os pratos para a sala, mandou Ziyu pegar o arroz e ainda mandou a professora Yan arrumar a mesa. Sem pensar muito, a professora Yan começou a organizar os livros sobre a mesa. Só quando Yan Xinchen sentou confortavelmente no sofá é que ela se tocou. Pera, eu não era convidada? Como virei ajudante desse garoto? Percebendo o olhar dela, Yan Xinchen lançou um sorriso provocador. Tá me olhando por quê? Com medo de eu te envenenar? Nesse momento, Zilin e Ziyu chegaram trazendo tigelas de arroz. A professora Yan se agachou rapidamente,
Pegou o arroz que Zillian entregou e disse com gentileza: obrigada. Professora Yan, a comida do meu irmão é muito boa. Hoje você deu sorte. Os 4 se sentaram ao redor da pequena mesa para comer. Assim que provou o primeiro pedaço do prato feito por Yan Xinchen, os olhos da professora Yan brilharam. Isso está bom demais, não perde nada para os restaurantes famosos. Xinchen vinha observando suas reações o tempo todo e, vendo a expressão dela, falou todo satisfeito. E aí? Minha comida não é ótima? A professora Yan sorriu com doçura. É realmente muito boa. Mas Xinchen soltou logo uma provocação. Pode me elogiar igual você elogia seus ídolos, viu? Eu não me importo nem um pouco. Foi acertar na ferida. A professora Yan perdeu até a graça da comida. Vendo os dois brincando desse jeito, as irmãs ficaram chocadas. Eles são mesmo só professor e aluno? Mas a professora Yan nem percebeu isso. O choque que Xinchen deu nela hoje foi grande demais. Parecia que sua visão de mundo tinha quebrado. Uma simples visita virou uma redescoberta total do aluno. No estacionamento subterrâneo, ela entrou no carro de Yan Mingao. Você não fez hora extra hoje? Yan Mingao sorriu. A fase mais corrida passou. Agora posso respirar um pouco. Enquanto colocava o cinto de segurança, ela comentou: você é praticamente um mapa gastronômico ambulante. Sempre acha restaurantes incríveis. É que comida é minha maior paixão. Aquele lugar onde fomos hoje eu encontrei por acaso, quando voltei de viagem. Antes que Yan Mingao pudesse continuar, o celular em seu colo tocou. Desculpa, deixa eu atender rapidinho. Assim que atendeu, uma voz enorme estourou no ouvido dele. Mano, bora beber? Mingao recusou na hora, mas o cara deu uma risada. Foi mal, esqueci que você tá com a cunhada, né? E ainda gritou para o telefone. Cunhada, querendo falar com a professora Yan. Isso deixou Mingao super sem graça. Para de falar besteira. Já a professora Yan ficou indecisa. Isso parecia uma boa chance. Mas se ela aceitasse muito rápido, será que não pareceria ansiosa demais? O amigo ainda queria continuar falando, e Mingao, prestes a morrer de vergonha, estava para desligar. Mas naquele instante, a professora Yan cobriu a boca e riu. Esse cara é muito engraçado. Mingao apertou o mudo, sem desligar a ligação. Vamos encontrar eles? A professora Yan sorriu de leve. Se não for incomodar, podemos ir. Ao ouvir isso, Mingao falou rápido no telefone. Estamos indo agora. E não fala besteira quando a gente chegar. Pouco depois, eles chegaram a um boteco. O amigo já gritou. Cunhada, você não sabe. O Zen Mingao aí parece que sabe de tudo, mas é um zero à esquerda. Nunca nem namorou. Ao ouvir Zen Mingao, a professora Yan ficou surpresa. Então ele não te contou? Mingao se adiantou para explicar. Não é nada demais. Quando eu era pequeno, me perdi e fui criado pelos meus pais adotivos. Só voltei para a família Yan 2 anos atrás e recuperei meu nome de verdade. Antes que Yan Mingao pudesse continuar, o celular em seu colo tocou. Desculpa, deixa eu atender rapidinho. Assim que atendeu, uma voz enorme estourou no ouvido dele. Mano, bora beber? Mingao recusou na hora, mas o cara deu uma risada. Foi mal, esqueci que você tá com a cunhada, né? E ainda gritou para o telefone. Cunhada, querendo falar com a professora Yan. Isso deixou Mingao super sem graça. Para de falar besteira. Já a professora Yan ficou indecisa. Isso parecia uma boa chance. Mas se ela aceitasse muito rápido, será que não pareceria ansiosa demais? O amigo ainda queria continuar falando, e Mingao, prestes a morrer de vergonha, estava para desligar. Mas naquele instante, a professora Yan cobriu a boca e riu. Esse cara é muito engraçado. Mingao apertou o mudo, sem desligar a ligação. Vamos encontrar eles? A professora Yan sorriu de leve. Se não for incomodar, podemos ir. Ao ouvir isso, Mingao falou rápido no telefone. Estamos indo agora. E não fala besteira quando a gente chegar. Pouco depois, eles chegaram a um boteco. O amigo já gritou. Cunhada, você não sabe. O Zen Mingao aí parece que sabe de tudo, mas é um zero à esquerda. Nunca nem namorou. Ao ouvir Zen Mingao, a professora Yan ficou surpresa. Então ele não te contou? Mingao se adiantou para explicar. Não é nada demais. Quando eu era pequeno, me perdi e fui criado pelos meus pais adotivos. Só voltei para a família Yan 2 anos atrás e recuperei meu nome de verdade. Ao ouvir isso, Han Lan ficou empolgadíssima.
Vocês já chegaram nesse nível? Ele veio te buscar no trabalho? Feliz pela amiga, mas ainda com receio de que ela tivesse encontrado a pessoa errada, decidiu virar a própria Sherlock Holmes e analisar bem Yan Mingao. A professora Yan suspirou. Tá bom, faz o que quiser. Contanto que você esteja feliz. Nesse momento, Yan Mingao pegou o celular para ligar para ela, mas antes mesmo de discar, uma voz doce soou ali perto. Boa noite. Han Lan se escondia observando tudo. Mingao respondeu com toda gentileza. Deve ter sido um dia cansativo. A professora Yan, toda esfomeada, logo perguntou. E aí, onde vamos comer hoje? Como sempre, Mingao foi atencioso. Quer comida tailandesa ou cozinha de Sichuan? Ela escolheu Sichuan na hora. Tô com vontade de peixe apimentado. Mingao concordou sem pensar. Han Lan continuava espionando. Só que o olhar dela já tinha chamado a atenção dele. Mingao lançou um olhar de canto, mas não viu ninguém. A professora Yan percebeu que era obra da amiga e ficou morrendo de vergonha. Já dentro do carro, o celular da professora Yan tocou de repente. Era um número desconhecido, o que a deixou intrigada. Assim que apertou o botão de atender, o carro já estava em movimento. Uma voz feminina, urgente, gritou do outro lado. Professora Yan. Aqui é a Kiao Zirui. Me ajuda, por favor. É sobre o Shen. A professora Yan entrou em pânico. O que aconteceu com o Yan Xinchen? O que houve? Zhen Mingao também ficou surpreso, mas a professora Yan não tinha tempo para explicar e perguntou rápido a Zirui o que estava acontecendo. O Shen atendeu uma ligação e saiu correndo. Acho que chamaram ele para brigar. Do outro lado tinha muita gente. A professora Yan perguntou onde era a briga, e Zirui continuou. Parece aquele lugar onde nos vimos pela primeira vez, cheio de bares. Aqueles caras vivem lá. A professora Yan pediu que Zirui esperasse em casa e sinalizou para Mingao. Vamos para a Rua dos Bares, na Shidai East Road. Vendo o carro disparar, Han Lan murmurou atrás. É só um jantar, gente. Pra que tanta pressa? Logo chegaram perto da Rua dos Bares, mas o carro não entrava mais, então tiveram que estacionar ali. Vendo a pressa da professora Yan, Mingao perguntou. Você sabe exatamente onde é? Ela não lembrava direito e admitiu. Mais ou menos, mas não garanto que estejam lá. Assim que desceram, a professora Yan pediu que Mingao procurasse por outro lado. Ela observou tudo ao redor. O olhar dela travou na esquina à frente. Virando o canto, viu um grupo brigando e gritou para parar. Yan Xinchen estava sendo segurado por um cara, enquanto outro, de cabelo amarelo, ia desferir um soco. No instante decisivo, outro punho acertou primeiro, direto no loiro, salvando Xinchen do golpe. Xinchen ficou chocado. Mingao sabia lutar? E ainda daquele jeito rápido e limpo? Enquanto os outros desviavam a atenção para Mingao, a professora Yan entrou em ação. Fez uma chave perfeita e, em seguida, acertou o joelho na cintura do cara que segurava Xinchen, fazendo o sujeito gritar como um porco sendo abatido. Sua vadia, você antes de terminar a frase, outro soco voou, derrubando o cara no chão. Mingao, sozinho contra 3, conseguiu assustar o grupo inteiro e fazê-los fugir. Quando Yan Xinchen ia correr atrás deles, a professora Yan o segurou. Ele virou irritado. Me solta. Não se mete. Vendo isso, Mingao começou a repreendê-lo. Que atitude é essa? Ela é sua professora. Mostre um mínimo de respeito. Yan Xinchen fez aquela cara despreocupada de sempre. O quê? Vai me dar sermão de novo? Então agarrou a gola de Mingao, com os olhos frios. E você acha que é quem? Ainda acha que é meu irmão? Você acha que merece isso? Mingao, como sempre, não sabia lidar com ele. Já tinha visto essa cena várias vezes. Com medo de que os dois realmente brigassem, a professora Yan tentou intervir. Calmem, conversem direito, mas nenhum dos dois ouviu. Mingao, sabendo que sua volta repentina tinha bagunçado o temperamento do irmão, tentou ser paciente. Você sabe o quanto nossos pais estão preocupados com você? Mas Xinchen reagiu como se tivessem pisado no seu ponto fraco. Preocupados o caramba. O filho biológico voltou. Eles devem rir até acordar. Como se fossem lembrar de mim. Mingao franziu o senho, claramente magoado. Yan Xinchen, é melhor você parar por aí. A professora Yan ficou chocada. Filho biológico? Então o Yan Xinchen não é? Ela balançou a cabeça. Não, não. Agora não é hora para pensar nisso. Xinchen ficou ainda mais agitado.
Eu não volto para aquela casa nem morto. A professora Yan correu para separar os dois. Vocês dois, soltem. Respirem e conversem direito. Nesse momento, Mingau perdeu a paciência de novo. O que tem para conversar? Briga, confusão, matar aula, namorico, e ainda se envolve com gente daquele tipo. E mesmo que eu queira conversar, ele conversa comigo? Não atende minhas ligações, não responde minhas mensagens. Ele soltou um suspiro longo. Yan Xinchen realmente tinha o dom de irritar qualquer um. Nossa, desculpa aí por te fazer sofrer, disse com ironia. Agora, Xinchen quase parecia uma florzinha ofendida. Você viu aquele jeito dele. O que ainda tem para falar? A professora Yan, que antes só queria acalmar os dois, acabou defendendo Xinchen. Não é assim. Com certeza tem um mal-entendido. O Yan Xinchen não é esse tipo de pessoa. E ele não está namorando aquela menina. Quanto ao resto, eu tenho certeza de que não é como os boatos dizem. Por favor, acredite nele. Xinchen olhou para a professora Yan, que estava na frente dele, defendendo e protegendo, e aquela sensação estranha em seu peito só aumentou. Mingau ficou sem jeito ao vê-la defendê-lo tanto. É mesmo? A professora Yan respondeu com firmeza. Sim. Eu vou descobrir a verdade sobre tudo. Mas antes disso, você precisa confiar nele. As palavras dela atingiram Xinchen mais do que ele esperava. Querendo digerir tudo sozinho, virou-se para ir embora. Mas a professora Yan o chamou de repente. Para onde você vai? Ela então se virou para Mingau, pedindo desculpas. Vou lá conversar com ele. Antes que Mingau pudesse falar qualquer coisa, ela já estava correndo atrás de Xinchen. Mingau observou a cena, sendo deixado para trás mais uma vez, e suspirou, sem saber o que pensar. Mas que situação! A professora Yan correu atrás de Yan Xinchen, ofegante, até finalmente alcançá-lo. Mas Xinchen, com a expressão completamente neutra, disse: Por que você veio atrás de mim? Não devia voltar para o seu encontro? Lembrando que o encontro foi destruído mais uma vez por causa dele, a professora resmungou irritada. Se você não me desse dor de cabeça, eu estaria lá agora. Ao ouvir isso, Xinchen coçou o pescoço, meio sem jeito. Foi a Ziui que dedurou, né? Ela só ligou porque ficou preocupada com você. A resposta dela deixou Xinchen sem palavras. Nesse momento, ela lembrou que ainda não avisara a Ziui que estava tudo bem. Pegou o celular para mandar uma mensagem enquanto dizia: Você devia conversar direito com o Yan Mingau. No fim das contas, vocês são da mesma família. Não. Antes que ela terminasse, a palavra família já tinha acertado Xinchen em cheio. Eu, da família dele? Só se for na sua cabeça. A professora olhou para o garoto ao seu lado, sem entender que tipo de rancor era esse entre dois irmãos. Xinchen percebeu o olhar dela e soltou um HM abafado, com uma tristeza discreta no rosto, parecendo um cachorrinho abandonado. Já que você ouviu tudo mesmo, vou falar direto. Eu fui adotado. Depois que o Mingau sumiu, eles me adotaram do orfanato só porque eu parecia com ele. Todos esses anos, eles procuravam o filho perdido. E eu era só um substituto. O pior é que, eu nem fazia ideia. Ao dizer isso, os olhos de Yan Xinchen ficaram ainda mais tristes. Eu realmente achei que aquela era minha casa, até o Yan Mingau voltar. Yan Xinchen virou para o professor. Foi aí que entendi a diferença entre filho biológico e adotado. Você não precisa mais procurá-los. Seja como eu for, eles não ligam de verdade. Ao ouvir a história completa, o professor Yan suou frio. Como as coisas podiam ser assim? Vendo o professor parado ali, Yan Xinchen lembrou: Fica aqui acompanhando ele. Eu vou indo. Mas o professor falou de repente: Nunca pensei, nós dois somos bem parecidos. Caminhando juntos de volta, o professor explicou: Eu também tenho um irmão incrível. O nome dele é Yan Xinglan, um pianista famoso no mundo inteiro. Vendo o professor tão abatido, Yan Xinchen perguntou: Não é possível, ele é o filho verdadeiro, você não? O professor riu cobrindo a boca: Claro que não. Mas ao lembrar do talento do irmão, o olhar do professor ficou sombrio. Nós somos diferentes. Mesmo vindo de uma família de músicos, eu nunca tive talento musical. Por mais que eu me esforçasse, mesmo treinando até meus músculos memorizarem, eu nunca consegui ressoar com a música. Minha mãe até dizia que meu som parecia um lago morto, sem nenhuma ondulação. Pensando nisso, o professor soltou uma risadinha. Então, foi por isso que me mandaram para cá, para ser professor de música.
O professor Yan levantou a cabeça e olhou para Yan Xinchen. Eu entendo muito bem o que você sente. Mas aí, mudando o tom, ficando sério, a vida é sua. Você tem que ser responsável por si mesmo, não pode abandonar a própria vida por causa de ninguém. Yan Xinchen sabia que a lição estava vindo de novo e virou o rosto depressa. Tá bom, você fala demais. O professor inflou as bochechas de raiva e gritou, seu pirralho. Eu tô preocupado com você. Só então o professor percebeu algo estranho. Já é tão tarde, por que você ainda não voltou para casa? Não me diga que estamos indo pelo mesmo caminho? Yan Xinchen fez uma cara totalmente sem palavras. Eu moro no condomínio ao lado do seu, tá? Inacreditável. Yan Xinchen morava no mesmo conjunto que o professor Yan, e só depois de tantos dias ela foi descobrir isso.